Essa mensagem é para os da fé. Eu queria perguntar quantos aqui são da fé. Essa mensagem é uma mensagem que Deus colocou no meu coração esses dias. E ontem, quando eu estava fazendo esse rascunho, porque eu anoto, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, eu gosto de papel, caneta, eu gosto de investir o tempo olhando se aquilo que eu estou para falar para a igreja está em linha com aquilo que Deus tem me mostrado. Para que eu não venha falar aqui uma coisa que eu mesmo não saiba, porque aí é falácia, né? Um falatório vão, né? Né, seu Jeová? A gente tem que falar daquilo que a gente conhece. E eu vou te dizer uma coisa, bem sinceramente: de nada vale, ou muito pouco vale, na vida de uma pessoa como você vir aqui toda semana e aprender dezenas de versículos bíblicos. Hebreus 2,14, Colossenses 2,10, Hebreus 10,14, Colossenses 1,13, Hebreus 9,26, Efésios 1,3, Efésios 1,4, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5. Você saber de cor, saber o que fala, saber o que está escrito ali, saber de tudo isso. Hebreus 1,14, temos anjos e tal. Mas de muito pouco vale você saber tudo isso de cor, mas na hora de você utilizar na vida prática, você querer viver como se estivesse num conto de fadas. Isso não vale nada. Isso não funciona. Então, eu penso que você se reúne aqui para que você possa ser exercitado e ouvir uma palavra que te dê caminho, ânimo, para que você possa reinar em vida, por cima da situação que quem sabe você está passando, porque isso é o que o Espírito de Deus me mostra, nesses tempos, aqui também, pessoas que estamos passando situações inimagináveis de difíceis, situações delicadas, situações que não devem ser pré-julgadas por ninguém, situações complicadas, situações que não se resolvem assim num passe de mágica, mas que se resolvem sim, no momento certo de Deus. E para você chegar até lá, é que você chega aqui todo domingo, para você ouvir uma palavra, ouvir essa palavra que te traz ânimo, porque você conhecer simplesmente a graça dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, e tua vida está virada num cobertor. Quando acorda de manhã, já viu? A cama, quando acorda de manhã, está meio assim, né? E tal, isso não testifica com a palavra que você tem na tua vida. Aí se manifesta muito conhecimento e pouca unção. Conhece muito, mas aplica nada. E aí não funciona, porque você tem que aplicar. Porque se você não aplicar, essas temporadas que Deus faz a gente passar, na verdade, são momentos de prova, assim como numa escola, onde você vai na escola para aprender determinada matéria, e daí um tempo, chega num período, tem a prova, vem a prova 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou quem sabe a prova anual, a prova no final do ano que vem para você fazer. E você tem que tirar boa nota naquela prova, porque se você não souber aplicar o conhecimento que você recebeu naquela prova ali, o professor vai dizer que você tem que repetir. E eu vejo pessoas que às vezes estão repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, por causa de só estar falando e não estarmos aplicando, porque as coisas de Deus não são assim. Eu já disse e repito, Deus quer que você viva a vida real. É para isso que tem o Evangelho. O Evangelho não é para depois, o Evangelho é para hoje. As coisas que o Evangelho promete são para agora, diga agora. Então é buscando esse equilíbrio entre conhecimento e exercício que Deus põe você e eu em temporadas de forno quente. Agora cabe, né? Sim ou não? E põe, às vezes, em temporadas de bonança, como falamos domingo passado, de céu de brigadeiro. Não tem uma nuvem, não tem uma turbulência, o avião vai assim, ó,
tranquilão. E daqui a pouco entra uma turbulência. É outra temporada, né? Então há tempo de aprender e há tempo de exercitar aquilo que aprendemos. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo para ganhar, há tempo para gastar, há tempo de sofrer, há tempo de desfrutar. Salomão dividiu essas temporadas em 28, tempos e tempos. E aí Paulo nos dá uma receita, porque nós estamos em graça. E a palavra da graça nos ensina muito. O apóstolo Paulo diz assim: tomai sobre vós o escudo da fé, o capacete, a espada, não sei o quê, para estar firmes no dia mau. Então, se o apóstolo da graça diz para estar firmes no dia mau, você é inteligente, isso significa que o dia mau virá. Mas dia menos dia vai chegar o dia mau. É necessário o dia mau. E tudo provém de quem? Tem gente que pensa que o dia bom vem de Deus, o dia mau vem do diabo, Satanás. Você sabe que o diabo foi destruído. Então, supostamente, que estamos em graça, não era para passarmos dias maus, porque o diabo foi destruído. Eu sou abençoado, eu sou uma abençoada, eu estou reinando, eu tenho anjos. E por que vem o dia mau? Porque é necessário, e Deus utiliza essa ferramenta para fazer todos nós crescermos. Nós precisamos crescer. Em todo tempo a gente precisa crescer, e Deus sabe disso melhor do que a gente. Então o tema não é se o dia mau virá ou não virá. O tema é o que você vai fazer quando o dia mau chegar para você. O que você vai fazer? Você já parou para pensar nisso? Se você olhar na tua vida, na vida bíblica de vários personagens, há uma trama de Deus entre a promessa da sarça e a terra prometida. Assim é na tua vida. Deus te prometeu algo e você sabe que Ele te prometeu. E você vai chegar, porque diz a palavra que aquele que começou em você a boa obra é poderoso para cumpri-la. Não duvide. Você vai chegar lá. Só que entre a promessa e a chegada há uma trama. Já viu uma novela? A novela aí tem 3 coisas básicas que todo livro, todo filme bom tem que ter: é dinheiro, mulher e poder. Pode olhar, todos os livros, todas as histórias, todas as coisas estão baseadas nessas 3 coisas. Sempre, né? E na tua vida, quem sabe, essas coisas estão influenciando também. Porque isso é o natural da vida real. Porque nós somos anjos vestidos por um vaso de barro. E esse vaso de barro nasceu um dia, e eu recebo que eu não vou morrer. Jesus vai voltar antes de eu ser transformado. Eu não sei quem me acompanha nessa confissão. Mas se isso não acontecer antes da minha morte, morrerei lá pelos 150, 200... por aí, de maneira que minha colombiana vai ter muito que me aturar, muito café para fazer, muito café. Então, uma observação aqui para você anotar, se você é daqueles que anotam aí e tal, preste atenção nisso. Não se assuste, tá? Eu não estou aqui abençoando o dia mau, porque Paulo já citou isso, tá? Não precisa. Porque você não gostaria disso, né? Talvez, mas é verdade. É necessário que o dia mau venha para que o dia bom tenha valor. Você só conhece o escuro por causa da claridade. Você só conhece o verde, amarelo, azul, branco, lilás, por causa da luz. Se não tivesse luz, não tem cor. Então, uma coisa não funciona sem a outra. Por isso é que Deus criou tanto o bem como o mal. Então, da onde vem o dia mau? De Deus. Diga bem alto: o dia mau vem de Deus. Então, em outras palavras,
é necessário o dia mal, porque o dia mal gera na tua mentalidade uma adversidade. Porque o dia mal ele chega de várias maneiras. Tem aqui uns exemplos preciosos, né? Mas é no dia da adversidade que Deus te forma. É no dia da adversidade que teu caráter é melhorado. Obrigado, meu amor. Você sabe que dizem aí fora, os que entendem, que uma criança até 7 anos tem o seu caráter formado. Eu não creio nisso assim. Porque pode ter o caráter principal formado, mas ele pode ser melhorado no decorrer da vida, e Deus utiliza a adversidade para melhorar o caráter de cada um de nós que está aqui presente, que está nos ouvindo. É necessária a adversidade, porque não há glória naquilo que não se tem luta. Então a adversidade te molda, te limita, te coloca senso. A adversidade te dá valor. Sabe o que é valor? Coragem. Sabe? Em espanhol, valor, coragem. Te dá coragem. Por quê? Porque na adversidade é que você é impelido a lutar. Poxa, tá ruim? Tá ruim. Eu quero ganhar mais do que eu ganho. Se prepara, luta. Arruma um emprego melhor, você pode. Mas para que isso seja estimulado em você, tem que chegar a adversidade na tua vida. Assim acontecia. Então, essa adversidade ela pode chegar de várias formas. Por exemplo, um exemplo aqui. Pode chegar te colocando triste, decepcionado. Pode chegar através de um divórcio. Não sei se você já passou por um divórcio. Você já imaginou a tristeza que é um divórcio? Você já colocou a mão no coração aí, pensar, peraí, olha só, o que envolve um divórcio? Isso é um dia mau? A tristeza que teu coração sente? E você está aqui, pai, glória a Deus, antes para lá e para cá, mas quando você sair dali, você vai encarar com a tua segunda-feira. E eu sou obrigado por Deus a te dar uma palavra que te dê ânimo. Esse é o meu trabalho aqui. Eu fui criado por Deus para te animar, para ajudar você a viver uma vida melhor. E Deus tem me mostrado, para eles viverem uma vida melhor, e você também, você tem que entender todas as coisas e aplicar em suas vidas. O casal está muito bem, acontece alguma coisa, daqui a pouco tem que separar. Aí acontece a divisão dos bens, né? Já viu que tristeza é isso? Com os filhos no meio. Aí tem que dividir a casa. Não, a casa é tua, o carro é meu. Não, essa metade da esquerda é tua e eu vou morar na metade da direita. Você já viu que coisa triste uma coisa dessa aí? A divisão das coisas. Não, o CD do Roberto Carlos fica com você, o CD do... Divide o CD, tem até uma música aí do Chico Buarque aí, né? E os filhos? Divide os filhos também. Esses dias eu vi um casal se separando e a esposa foi para bem longe, tinham 2 filhos meninos e ela levou um, o outro ficou. Imagina a tristeza que é isso. Coisas que estão aí no dia a dia e que nós estamos disponíveis para vivê-los. Eu não estou falando de coisa aqui que dá no poste, na parede ou nessa coluna. Eu estou falando de coisas que Deus usa para tratar com os seres humanos. E se você não está em graça, você vai dizer que é o diabo, é o inimigo está furioso. Não é o inimigo nada. É Deus que está mexendo com a tua vida, porque se Ele permitiu que você passasse por uma tristeza dessa, isso vai passar, você vai sair lá na frente, e amanhã teus dias serão melhores, e você vai conseguir, Deus vai te aproximar uma pessoa que vai te fazer feliz, e daqui a pouco você nem lembra aquilo que você passou. Se você não desmaiar no caminho, é duro? Enfermidade. Dia mal chega através de uma enfermidade. Foi no médico todo satisfeito e o médico te chamou e falou assim: olha, o senhor é o que do garoto? É meu filho. Quantos anos ele tem? 10 anos. Como é o nome dele? Cláudio. Faz o seguinte, amanhã o senhor vem aqui sem ele, por favor. O médico falou para meu pai. Aí meu pai foi, chegou, olha, o seu filho está com câncer. E quais as possibilidades de tratamento? Raspagem do osso. Aí raspa o osso, corta do joelho para baixo, abre, raspa o osso. Passa 6 meses, passa 1 ano, metástase.
Olha, é melhor amputar a perna. Então amputa a perna do Cláudio. Um garoto de 10 anos. Alguém poderia dizer, mestre, disseram, né? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais para que o menino nascesse cego? E qual é a resposta do nosso Deus? Nem ele, nem os pais, mas isso está assim para que se manifeste aí a glória de Deus. E a situação, quem sabe você está passando aqui, também é para que se manifeste aí a glória de Deus. Não é porque você meteu os pés pelas mãos, porque Deus está no controle. Você não tem culpa. Numa separação não existe culpado nem inocente. Toda história tem dois lados. Sou pastor, mas eu não diria muito pastor, porque pastor é mais... Eu sou um ministro que ministra a palavra, mas já ouvi casais. E quando chega o marido e fala, você fica quase querendo matar aquela mulher junto com ele. Mas aí você vai ouvir a mulher. Quando você ouve a esposa, você fica querendo matar o marido por causa daquela mulher. Porque toda história tem dois lados, ou seja, ninguém é culpado, ninguém é inocente. Vamos deixar esse negócio de procurar o culpado ou o inocente e vamos ser felizes, porque a vida ainda é longa para a gente. Isso vem de Deus. E às vezes as pessoas não se casam, não procuram outro relacionamento, não buscam esse complemento, essa felicidade, porque ficaram traumatizadas com o primeiro. Eu nunca mais digo eu te amo para ninguém, porque eu já fui traído uma vez. E daí? Você foi traído, que não foi, isso não importa. Então são situações, a dívida, por exemplo, uma dívida. Eu acho que você nunca passou por uma dívida. Estou falando aqui com pessoas que não têm problema com dinheiro, graças a Deus, diga graças a Deus aí. Nunca passou por uma dívida? Não sabe o que é ter um cheque no banco e o banco te ligando e você não tem de onde tirar para pagar o cheque? E estão querendo tomar teu carro porque você já tem 3 meses que não paga e 3 meses da busca e apreensão, e se você bobear na blitz agora é tudo eletrônico, você vai perder o carro. Eu não sei. Você nunca passou por isso, talvez, mas são situações que às vezes a gente causa e às vezes são causadas por uma adversidade que Deus quer que faça, que aconteça. Você está trabalhando muito bem, daqui a pouco a empresa lá quebra, você perdeu o emprego, e agora? Como é que você vai fazer? Então, essa mensagem aqui é uma mensagem para os da fé. Por que eu estou repetindo isso? Porque essas situações trazem desânimo. Sim ou não? Trazem desânimo. E no desânimo você tem a tendência, Jorge, de entregar os pontos. Você sente a incapacidade. E essa incapacidade faz você desistir, desanimar. Você fica desalentado, desanimado. E teu corpo começa a reagir. Começa a entrar naquele marasmo, aceitando a derrota. Você está se dando por vencido. A tua fé nunca vai ser abalada, mas a tua confiança nela, sim, pode ser abalada. E aí a tua confissão já não é mais levantar e, não obstante as coisas que você vê, você dá um brado aí de vitória e dizer, eu sou um abençoado e hoje eu decreto o melhor dia da minha vida. Isso é o que você tem que falar. Mas quando vem essas situações, elas te causam tanta tristeza, né, que você tem a tendência de cair e permanecer no chão, na lona, caído aí. O apóstolo Paulo passava situações assim em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, anote aí também. Ele dizia assim, ó, orei ao Senhor 3 vezes por causa de uma situação. Quantas vezes você já orou ao Senhor por causa de um filho problemático? Quantas vezes você já orou ao Senhor para te livrar de uma dívida que você não está podendo pagar? Pense nisso. Quantas vezes você já orou ao Senhor para te livrar de um vício que você não consegue largar? Quantas vezes? Você não está em graça? O diabo não foi destruído? Você não tem anjo? E por que te acontecem essas coisas?
Não pode ser para o mal, porque o que o nosso Pai quer é o nosso bem. Então a gente tem que olhar essas situações de acordo com como está escrito. O que Paulo disse? Eu orei ao Senhor 3 vezes, eu sou o apóstolo da graça, eu não posso ir preso. E foi. Eu sou o apóstolo da graça, eu não posso ser envergonhado e ter que fugir. E um dia desceram ele pela janela, porque queriam matá-lo lá na porta. Não, eu sou o apóstolo da graça, eu não posso andar duro. Você gosta de ver o teu pastor de sapato furado? Claro que não. E Paulo dizia: aprendi, fizestes bem em compartilhar comigo o dar e receber, enviastes não só uma vez. Então você vê que ele passava situações, e teve uma lá que só Deus sabe qual foi. Ele disse assim: eu orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor me respondeu dizendo o quê? A minha graça te basta. O que ele está querendo dizer? A minha graça te basta. O meu conhecimento, Paulo, que eu te dei, é suficiente para você aplicar na tua vida e viver. É que você não está olhando para ele. E disse mais o Senhor a Paulo, sabe? Ele falou assim, Cleia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos aqui se declaram que são fracos e totalmente dependentes do Senhor? Então, é aí quando você se declara impotente diante daquela adversidade que o Senhor age. E como é que eu devo me comportar quando eu estou impotente diante de uma adversidade? Relaxa, filho. Não adianta você dar soco na parede, dar cabeçada, procurar um culpado, porque isso é coisa da carne. O que você tem que entender é que isso que você está passando é Deus que está dirigindo. E Paulo diz que toda tribulação é leve e passageira. Você recebe? E você fica de olho nisso aí, passageira. Mas não esqueça que 1000 anos para o Senhor são como? Então essa tribulação pode durar um dia, uma semana, 70 anos. No caso do meu irmão, 14 anos. O que uma criança de 14 anos tem para morrer de câncer, com câncer? Nada. Viveu uma vida atribulada, de 10 aos 14. Adorava futebol na rua, pelado, jogar bola. Agora não pode, de muleta. Mesmo assim ele ia para o gol. Aí, quando fazia um gol nele, ele jogava muleta. Ele era animado, tinha esse espírito. Com câncer. No dia em que o médico disse que não tinha mais jeito, chamou a gente e falou: olha, ele não passa dessa noite. De manhã fomos para lá e assistimos o seu último suspiro. E isso me impactou. Aí, caramba, esse cara nunca roubou ninguém, não é político, não é governador, não é policial corrupto, não é ladrão, não é viciado, nunca bebeu álcool, né? Senhor, é a glória de Deus que tem que ser manifestada na vida de cada um. Então, em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 5, eu não vou ler, remi o tempo aqui, eu vou dizer para você a história. Diz que Jesus estava pregando numa praia, e essa pregação era aquelas parábolas, a da rede, dos peixes, do joio, do trigo, todas aquelas parábolas. E de repente parece que estavam se acotovelando para escutá-lo. Eu fico imaginando, quando leio aquilo nos dias de hoje, seria aquela porção de microfone das redes de televisão da época, né? CNN, Globo, SBT, CBS, não sei o que, Globo News, todo mundo dando cotovelado um no outro para escutar o que ele estava falando. Devia ser importante, e era. Até que ele falou assim: não, peraí. Saiu da areia, olhou, tinha 2 barcos, ele entrou num dos barcos e falou para o piloto do barco: afasta-se um pouco da terra. Na verdade, ele não queria mais falar para a multidão, ele queria falar para aqueles que estavam dentro do barco, que não estavam prestando atenção no que ele estava falando, estavam ocupados com o afã do dia a dia, porque eram pescadores que tinham voltado da madrugada de pesca e estavam de manhã ali lavando as redes, né? Então, quando Jesus entrou no barco, afasta-se um pouquinho da terra. E eu olhando isso, o Senhor estava me falando:
afastar um pouquinho da terra, você diz para o pessoal lá do RCC o seguinte: se afasta um pouquinho da televisão e vai congregar. Porque quando você vem congregar, você entra no barco e não tem outra. Você pode até dar uns cochilos, mas aqui você vai ouvir. Você vai ouvir. E era essa a intenção de Jesus quando disse: afasta-te da terra e tal. E continua a pregação das parábolas. Depois você veja lá, Lucas capítulo 5 e tal. E daqui Deus me mostrou o tema dessa mensagem: não lavem as redes ainda. Esse é o título desse tema hoje. Não lavem as redes ainda. Aqueles homens haviam voltado da pescaria e supostamente tinha que ter peixe para vender. Lá perto de onde eu moro, né, chegam barcos de pesca, e se você quer comprar um peixe fresquinho, sem passar no mercado, você vai ali, ele tira direto da rede para você. Não tem congelamento, não tem nada. Por quê? Porque o pescador chega 5h30 da manhã, 5 da manhã, ele vem de volta e tal, e ele não vai sair com o barco mais para pescar, porque o horário dele pescar é de madrugada. Ele conhece essas leis aí da pesca, né? Então, lavar as redes como aqueles homens estavam lavando, sem ter pescado nada a madrugada toda, significa: entrega os pontos, não vou mais entrar no mar. Por quê? Porque está difícil, não tem nada lá. Eu não vou sair mais para ver o emprego. Por quê? Porque o desemprego está afetando 14 milhões de brasileiros. Isso significa lavar as redes. Lavar as redes, cansado, desacreditado, desmotivado e certamente desesperado. Por que desesperado? Porque aqueles homens estavam lavando a rede e estavam pensando, como quem sabe, alguns de vocês já pensaram, ou estão pensando agora, ou vão pensar amanhã de manhã: como é que eu vou honrar meus compromissos? Como é que eu vou levar comida para casa? Como é que eu vou sustentar meus filhos agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer? Lavar as redes significa isso. Aí de repente um personagem, sem pedir licença, porque ele sabe que é o dono de tudo, entra no barco da tua vida e diz assim: pronto, ouviu, agora vamos para o mar e vamos pescar. Se acontecesse isso contigo, você ia dizer assim: peraí, esse cara aí, ele pode entender muito de ressuscitar morto, de fazer cuspe no chão e curar o cego, de curar o aleijado e transformar água em vinho, mas de pescaria quem entende sou eu. Eu que sou o pescador. Aqui eu é que sei, porque não adianta entrar no mar agora e querer pescar se nós já voltamos de lá e não tinha nada. Assim muitas vezes pensam aquelas pessoas: eu já ouvi esse tema, eu já conheço esse assunto. Graça? Ei, já conheço. Esse ministério? Ei, já sei. São essas pessoas. São as pessoas que refutam sem se deixar conduzir pelo Senhor, porque sempre tem gente que conhece tudo, né? As pessoas sabem tudo. E aí, por um momento, você se esqueceu daquele que mora aí dentro, porque se você quiser encontrar um reino inabalável, você não tem que se olhar no espelho, você tem que se olhar por dentro, porque dentro de você mora um reino inabalável. Aí está o reino do Senhor, na tua mente, no teu coração. Mas sabe por quê, Pereira? Porque as tribulações são tantas que a gente nem tem tempo para ouvir a voz de Deus. É só correndo atrás. Correndo, preste atenção nisso. Como está, irmão? Correndo atrás, irmão. Correndo atrás? Você nunca vai chegar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão você. A Bíblia diz que você é cabeça e não cauda. A Bíblia diz que você não tem que estar correndo atrás. Você tem que estar lá na frente. E você está lá na frente. O que acontece é que as coisas têm a tendência de te jogar para baixo, porque isso é o que substituiu o diabo hoje. O diabo não existe, mas a tua carne está aí para te derrubar, porque quanto mais a tua carne te derrubar, mais ela ganhou. A gente não exorta, mas a gente chama a atenção e convida, como o Renato estava falando aqui: não deixa de congregar. Por quê? Porque quando você congrega, você anula o poder da tua carne. Você recebe essa palavra? Então,
Você busca ajuda e conselhos em muitos lugares fora de você. Muitos lugares. A internet hoje é um celeiro muito grande para você achar conselheiro. Você vai achar o conselheiro do cristal, o conselheiro da pirâmide, o conselheiro da autoajuda, do pensamento positivo, daquele da energia, o conselheiro disso, o conselheiro daquilo, o conselheiro... E saberá Deus aonde você anda buscando conselho. Eu que sei. Pois eu tenho notícia para você, e com isso a gente termina. Olha aqui, Romanos 8, 38, 39. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, amém? Nem os anjos, nem os principados, as autoridades, nem as potestades, assim como você e eu, nem o presente, nem aquilo que vai te acontecer amanhã, nem o alto, nem o profundo, ou nenhuma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Então esse aí não te abandona. Paulo passou muito aperto, muita confusão, muita tristeza, muita perseguição. Quem sabe você esteja passando tanta coisa e você tem aí o conselheiro em você. Senhor, conversa comigo aqui. Ele quer que você reconheça isso. Quando Ele mandar jogar a rede, obedeça. Ele falou assim, vamos entrar no mar agora e joga a rede. Já joguei a rede aí. Joga a rede. Será que Ele não sabe mais do que a gente? Obedeça. Não desanime. Não desista. Não se dê por vencido. Você não é saco de pancada, pode parecer, mas não é. Você é o que Deus diz que você é. Sabe o que Deus diz que você é? Romanos 8,37. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. As coisas dessa vida não podem contra você. Você tem a arma mais poderosa do mundo. Então não lave a rede ainda. Ainda dá tempo. Tua vida vai mudar. Essa é a primeira reunião do inverno de 2019. Ainda temos um semestre inteiro para viver esse ano. Não se deixe levar pelas más notícias do primeiro semestre. Faça você o segundo semestre melhor, porque você tem autoridade para isso, abençoado. Você é um Deus nessa terra. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne. Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, e nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.